E aí, gente, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Não vou editar esse vídeo. Hoje é eu. Vim atualizar vocês da minha ansiedade, a minha depressão. E dizer pra vocês assim, ó, que eu vou dar voz a todos os ansiosos e depressivos que estão aí e que não são notados, que são ignorados, né? Então eu tô aqui para dar voz a isso. Falar o que ninguém quer falar e fazer o que ninguém quer fazer. Ligar a câmera e falar realmente o que um depressivo vive, o que depressivo passa. Eu vou gravar este vídeo e depois eu vou gravar um outro na sequência, só para vocês entenderem o porquê da minha recaída na depressão, né? Eu tive depressão há muitos anos atrás, quando eu tive dois abortos consecutivos. E daí eu comecei a me tratar com fluoxetina, que não me adiantou muito. E daí eu comecei naquelas paranoia que eu vou me livrar sozinha, que eu não vou me tratar, mas eu tinha crise de choro direto. Daí tá, depois disso eu engravidei de novo, tive mais filhos e aparentemente, né, a minha vida meio que estabilizou isso aí, porque eu já não tinha mais tempo, porque eu tinha 2 crianças pequenas, tinha um grande. E quando eu vi, eu tava em depressão de novo. Por quê? Porque eu tava sobrecarregada. Por quê? Porque eu tava com 2 pequenos. Tava trabalhando fora. Meu irmão tinha uma pizzaria, eu limpava a pizzaria e trabalhava com ele. E leva filho na escola, busca filho na escola, 2 filhos pra dar banho, 2 filhos pra fazer comida separado. Minha vida virou uma loucura. E no meio disso tudo, meu marido foi trabalhar em outra cidade, bem longe assim, né? E eu fiquei sozinha com as crianças. Eu fiquei muito ruim. Eu tinha crise de choro todos os dias. Todos os dias. Mas eu tinha aquela coisa assim, não, Deus vai me curar e eu não vou tomar remédio e tal. Depois disso, as crianças cresceram mais um pouco, né? E eu normalizei de novo. Então minha vida sempre foi altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Eu era uma pessoa normal, eu saía sozinha, eu fazia curso, eu estudava, eu terminei meus estudos, eu fiz meu técnico de enfermagem tão sonhado, né? Eu fiz tudo sozinha, eu corria atrás sozinha, sabe? Sempre com o apoio do meu marido, né? Eu sempre corri atrás das coisas. Eu sempre fiz, eu já fiz adesivo de unha para vender, eu já fiz de tudo para vender dentro de casa. E eu sempre me virei. Porque o nosso acordo é assim, ó, ele trabalha fora e eu cuido das crianças. E eu vou me virando ali, né, dentro de casa, como eu posso, fazendo alguma coisinha para ajudar. Até para não deixar a responsabilidade dos nossos filhos na mão dos outros. Peraí. Então, daí, eu sempre fiz as coisas dentro de casa. Só que, depois que eu terminei meu curso, o que acontece? Eu procurei serviço, eu consegui serviço muito rápido. E neste serviço, eu me decepcionei de uma forma que ali desencadeou, eu acho, a minha depressão novamente, né? E não me decepcionei com ninguém, eu acho que eu me decepcionei comigo, sei lá, não sei. Eu sempre fui muito pra frente, assim, sabe? Segura de mim. E ali parece, assim, que tudo começou a desandar. E daí eu peguei e comecei a ficar ruim. Daí eu peguei fobia. Eu não podia mais, eu não queria mais fazer plantão, porque às vezes aparecia uma home care aqui, outra home care ali. E daí eu não quis mais trabalhar com home care e não quis mais largar nada em hospital, e nada. Só de pensar assim, ó, quando me chamavam,
Ah, tu quer fazer um plantão? Me dava dor de barriga, me dava vontade de vomitar, era horrível, horrível. Daí eu vi ali que tinha começado a desencadear de novo a depressão. Daí resolvi fazer minha carteira de motorista. Eu tinha dias bons e dias péssimos. Parecia que num dia eu sabia tudo, no outro dia eu não sabia nada. E daí um dia antes eu fiz um simulado top. Daí no dia eu rodei. Daí já foi outra frustração, porque daí eu já não acreditava mais em mim, né? Aquela pessoa confiante já não existia mais. E daí pra cá só piorou. E eu já tentei outras coisas e não consigo mais. É uma coisa assim que... Até que, né, eu desencadeei novamente, que eu tinha desencadeado isso em 2017, eu acho, uma urticária nervosa. E essa urticária, ela voltou, eu acho, se a gente tá em 2026, em 2024, eu acho. Essa urticária, ela voltou. A minha cara ficava desse tamanho. E até ali eu tava lutando pra não tomar um antidepressivo. Porque eu achava que era uma coisa que não era de Deus, né? A ignorância mora, né, na mente de quem não pensa. E daí eu peguei e o meu marido passava álcool pra mim, aquilo coçava demais, enchia meus braços, as minhas pernas, a minha boca ficava desse tamanho, tava começando a demorar a passar. E às vezes ficava tipo 20 minutos, eu com aquela urticária, era horrível, eu não conseguia sair, o olho inchava, ficava horrível, transformada. Daí até que um dia eu levantei chorando muito, chorava, porque eu não conseguia dormir e eu chorei muito, muito, muito. E eu levantei e a minha mente não parava, não parava, não parava, não parava. Eu achei que eu ia ficar louca. E daí foi aonde que eu tinha as fluoxetina, né, guardada, porque minha mãe, aquela mesma que a médica tinha me indicado há muitos anos atrás, que minha mãe tem depressão, né, e eu tomei. E daí demorou uns 15 dias pra fazer efeito. E a minha mente tava assim, ó, ligada direto. E eu tava com medo, assim, de fazer bobagem, alguma coisa, né. Daí eu falei, não, eu vou tomar por mim e pela minha família. Daí eu comecei a tomar o antidepressivo. Até que um dia eu vi a minha mente silenciada. Meu Deus, eu não sabia o quanto era bom. Ai, aquilo era maravilhoso, sabe? A minha mente em silêncio. E ali começou, né? Eu me tratar. Eu comecei a me tratar. Só que junto com isso, o que aconteceu? Minha mãe começou já há uns 4 anos com sinal de demência, sabe? Esquecimento e coisas assim bem estranhas, sabe? Tipo assim, pra nós no começo era inventar, entendeu? Fulana me falou tal coisa. Daí a gente ia lá, porque minha mãe sempre foi uma pessoa assim, muito, sei lá, muito certa nas coisas, assim, sabe? E daí ela falava, a fulana me falou tal coisa, a gente ia lá, fulana, tu falou tal coisa? Não, nem falei com a mãe hoje. Como assim? Daí a gente foi vendo, né? A gente já levou em 1000 médicos e tudo. E só ladeira abaixo. Até que um dia eu postei assim no Face. Porque ela não. Teve dias que ela não tava reconhecendo meu filho, não tava reconhecendo a gente, né? Eu falei, quem ama ela vem ver. Porque enquanto ela tem memória. Enquanto ela vai lembrar de vocês, vem ver ela. E alguns amigos vieram ver. E alguns ela não sabia nem quem era, sabe, direito. Ficou falando o tempo inteiro só em pessoas que já tinham partido. Foi bem triste, assim, sabe? E não teve melhora mais. Ela ficou desse jeito, assim, sabe? Até hoje ela esquece quem morreu e é bem coisa da demência, né?
Só que isso eu sempre levo na brincadeira, sabe? Eu sou uma pessoa assim que eu vou levando na brincadeira, vou rindo e vou conversando e as pessoas acham sempre que eu tô bem por causa disso, porque eu tô sempre rindo. Só que às vezes ela é bem agressiva. Ela manda calar a boca, ela fala outras coisas, só que agora, uns tempos pra cá, ela fala, tipo, eu não sou tua mãe, tu entende? Não sou. Mas como que tu não é minha mãe? Eu não sou. Pra mim isso é uma novidade que eu sou tua mãe. Eu não, entendeu? Isso acaba machucando a gente, por mais que eu sei que é da doença, né? E só quem trata com uma pessoa com demência vai me entender. E aí, no meio disso tudo, né? Ano passado, era mais ou menos metade do ano passado, meu pai começou a fazer exame da próstata e dá alterado. E minha mãe já tava ruim. Resumindo pra vocês, desde o ano passado ele vem fazendo exame, faz exame. Resumindo, este ano veio o resultado: câncer de próstata com metástase óssea. O que eu vou dizer? Eu não tenho o que falar, sabe? Eu abri esse canal aqui pra mim poder falar. Eu preciso falar. Para muitos vão dizer assim, tá, Juliana, mas fazer o quê? Eles estão velho, doença de velho, Cara, eu não tô preparada para perder os meus velhos, entendeu? É muito triste. E isso aí vem agravando cada vez mais a minha ansiedade, a minha depressão. Ontem foi uma noite que eu fui dormir nem sei que hora. Tá, mas por que eu fui dormir tarde? Porque eu não desligava a minha mente preocupada com o que ainda não aconteceu. Ele já teve 2 internações, meu pai. Com bastante falta de ar, sabe? E foi horrível. Pra mim é horrível. De repente, pra alguém que não sofre de ansiedade, não sofre de depressão, não seja tão ruim. Mas pra mim é a morte, sabe? É aquele sentimento que ainda não chegou, que me parte o peito de fora a fora. E daí eu me esqueci de falar pra vocês que daí no meio de tudo isso eu troquei o remédio, comecei a tomar sertralina 100 todos os dias. E é o que tem me ajudado, me mantido de pé, né? Mas eu só vim contar essa história aqui pra vocês poderem entender o porquê da minha depressão, entendeu? Porque as pessoas hoje em dia, eles classificam quem pode ter depressão e ansiedade, entendeu? Conforme a régua deles, né? Ah, tu não... Por que tu tem, né, depressão? Entendeu? É umas perguntas assim, né, que não vale a pena. E é isso. Este é o primeiro vídeo para vocês poderem entender e acompanhar o meu dia a dia. Se tu tem depressão, ansiedade, quer acompanhar o que eu tô fazendo e como é que eu tô lidando com isso, que remédio eu tô tomando, me segue para me dar uma força. Eu tenho um outro canal lá de cabelo, que eu quero ver se eu começo a tocar agora que eu tô melhorzinha um pouco. E depois eu deixo aqui para vocês também, quem quiser seguir, Cabelo 4C, tá? E eu agora vou gravar o próximo vídeo na sequência já, sobre o que todo depressivo quer falar, mas que ninguém quer ouvir. Eu vou falar por nós, porque só nós sabemos, ninguém sabe mais do que a gente passa, tá bom? Beijo da Ju, que Deus esteja contigo neste dia maravilhoso, né? Porque sem Deus a gente não é nada, tá bom? Beijo da Ju. Até o próximo vídeo. Acompanha lá, dá um like, comenta comigo, não deixa eu me sentir sozinha nessas crises de ansiedade.
Tá bom? Um beijo.